Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Aqui quem vos fala é o professor Jean Nobre e hoje nós iremos abordar um novo conteúdo nessa aula de número 15. Acompanha comigo. Aí está, objeto de conhecimento, linguagem algébrica, variáveis e incógnita, o detalhamento, propriedades das desigualdades matemáticas, ok? Então, esse aí é o conteúdo que nós iremos abordar na nossa aula de hoje. Vamos a ele então. Muito bem, então, ainda seguindo nos conceitos sobre linguagem algébrica, tá? Hoje nós iremos dar um novo passo nesse estudo envolvendo as letras dentro da matemática. Então, conforme nós já conversamos aqui, toda vez que nós tivermos numa expressão ou num problema matemático que for a presença de letras, ali a parte literal, então nós teremos expressões ou equações algébricas, tá? E aí se faz necessário que nós encontremos o valor da variável ou da incógnita, dependendo do caso, tá? Para que a gente consiga resolver os problemas que forem colocados ali para nós, tá certo? Então vamos à nossa cartela para a gente ver aí uma definição sobre a linguagem algébrica. Então veja, linguagem algébrica é a parte da matemática que utiliza símbolos ou letras para representar os números, podendo ser uma incógnita ou uma variável. E aí, pessoal, existe diferença, claro, né, entre incógnita e variável. É isso que a gente vai tentar trazer para vocês aqui, tá, para a gente entender essas diferenças, esses conceitos entre variável e incógnita, que durante ali o exercício a gente pode até entender como sendo a mesma coisa, né? Já que tanto a variável quanto a incógnita são representadas por uma letra, tá? Mas não é a mesma coisa. Olha só, a incógnita, ela admite valor determinado, ou seja, um valor único. Então, essa aqui é a principal característica de uma incógnita, tá? Ela terá sempre um valor único. Ela não vai assumir outro valor, tá? Então eu posso ter ali no meu problema a incógnita x, por exemplo. Eu posso ter a incógnita y, a incógnita a, b, c, não importa a letra que a gente estiver utilizando, tá? A letra, ela é um mero recurso a ser utilizado ali, tá? O que importa é que essa letra, ela vai assumir um valor, tá bom? Ela vai assumir um valor. Se esse valor for um valor único, ou seja, se não admitir nenhum outro valor além desse, então nós teremos uma incógnita, tá? Agora, se essa letra assumir outros valores, aí nós teremos uma variável, tá bom? E aí, ao longo da nossa aula, eu vou explicar com mais detalhes essa diferença para você entender, tá? Mas é bem tranquilo, vocês vão conseguir compreender. Vamos voltar então? Muito bem. Já a variável, ela admite diversos valores. Assim, podemos assumir qualquer valor. Assim, podendo, né, assumir qualquer valor. Então, vejam. Olha só. Eu tenho aí, ó. Suponha que uma sala tenha a forma de um quadrado, conforme a figura a seguir. Então, nós temos um quadrado. Nós já conversamos, né, sobre os quadrados. Nós já sabemos que o lado 1 de um quadrado é igual ao lado 2. Portanto, um quadrado, todos os lados são iguais, tá? Isso significa dizer o seguinte, que se esse lado aqui vale, vamos supor, 5 centímetros, tá? Esse outro lado aqui também vai valer
5 centímetros, tá bom? Então veja, todos os lados de um quadrado, né, eles serão iguais. Muito bem. Olha só, como você representaria a área dessa sala utilizando as letras? Bom, no caso de um quadrado, a área é igual a L elevado ao quadrado, ou seja, L elevado ao quadrado, tá? Então a área de um quadrado será igual ao lado elevado ao quadrado. Tudo bem? Professor, o que é área, afinal de contas? Área é tudo aquilo que preenche um espaço plano. Então veja, eu tenho aqui um quadrado, o que vem ser a área desse quadrado? A área é toda essa região aqui que eu consigo preencher, que eu consigo ocupar, tá? Isso é a área. Então, por exemplo, quando a gente vai colocar a cerâmica lá na nossa casa, por exemplo, no nosso quarto, quantas cerâmicas eu vou precisar para fazer o piso da minha sala, por exemplo? Então, para você descobrir isso, você precisa saber da área. Quanto mede a sala da sua casa? Então, com base nessa metragem quadrada, você vai até a loja de material de construção e compra a quantidade de cerâmica que você vai precisar para fazer ali o piso da sua casa, tá? Então, isso é a área. É toda aquela parte ali que a gente vai preencher com alguma coisa, tá certo? Vamos voltar então. Então, nesse caso aqui, para eu saber quanto vale toda essa área aqui, tá? Eu vou pegar esse lado, que tem aqui um valor, que eu não sei qual é, mas eu sei que esse valor x aqui é igual a esse outro valor x, já que o lado 1 é igual ao lado 2, né? E aí eu vou elevar ao quadrado, tá? Por isso que nós temos aqui, a área é igual a L elevado ao quadrado, ou área é igual a L vezes L. Então, supondo que a área total dessa sala seja de 64 metros quadrados, qual o valor do lado da sala? E aí, para a gente dar essa resposta aqui, pessoal, eu quero primeiro fazer o seguinte com você, ó. Vamos fazer um quadrado aqui para a gente calcular a área desse quadrado, tá bom? Para calcular a área desse quadrado, para você poder compreender tudo que eu falei aqui nessa cartela, tá bom? Preste atenção aqui, ó. Bom, se é um quadrado, então os lados são iguais, beleza? Se os lados são iguais, eu posso escrever que esse lado aqui tem 6 centímetros, esse outro tem 6 centímetros, esse 6 e esse outro aqui também 6. Bacana? Bom, eu quero descobrir quanto vale a área desse quadrado. Como é que eu vou fazer esse cálculo? Muito simples, muito tranquilo. A gente vai pegar a área, que é igual a L elevado ao quadrado, tá? Esse L é de lado, tá? Então, se o lado vale 6 centímetros, então no lugar de L eu vou colocar 6. E aí eu vou repetir aqui o 2. Pronto, só isso. A área é igual a 36 centímetros quadrados. Não esquece a unidade, tá? Centímetros quadrados. Muito bem. Então veja que com essa equação aqui, ó, eu consegui determinar a área, ou seja, toda essa região aqui do meu quadrado, tá? Só que eu preciso saber o valor do lado, pelo menos um deles, já que todos são iguais, né? Sabendo o valor do lado, eu substituo aqui no L, né? E essa letra, nós já conversamos sobre ela, você já sabe que a letra na matemática, ela significa ou uma variável ou uma incógnita, tá? Nesse caso aqui, ó, ela é uma incógnita, porque não tem outro valor para eu colocar aí, só tem o 6, tá? Não existe outro valor, pelo menos para essa figura aí, ok? Então, a área aqui será de 36 metros quadrados. Bacana? Muito bem, vamos seguindo aqui, ó. Mas vamos supor que eu não soubesse o valor
de nenhum desses lados. Olha só, preste atenção aqui, ó. Eu não sei o valor de nenhum dos lados aqui, tá? Mas eu sei que o valor da área é igual a 36 metros quadrados. Alguém me falou, olha, o valor da área lá é de 36 metros quadrados. Quanto vale cada lado desse quadrado? Será que dá para a gente encontrar? Com certeza, olha só. A área não é L elevado ao quadrado? Então, se eu sei que a área vale 36 metros quadrados, eu vou encontrar, então, o valor dessa incógnita aqui. Tá? Olha como é que vai ficar, então. Então, vai ficar L elevado ao quadrado igual a 36. Tudo bem? Vou deixar agora a incógnita sozinha, tá? E esse 36, ele vai ficar dentro de uma raiz quadrada, tá? Veja, esse expoente 2 aqui, da minha incógnita, ele foi transformado em uma raiz quadrada, tá certo? Agora sim, eu consigo, ó, encontrar o valor do lado. Então a raiz quadrada de 36 é igual a 6. Pronto. Cheguei no valor do lado do quadrado. Então, isso é para vocês observarem que, dependendo do problema, às vezes ele vai pedir a área da figura, do polígono, tá? Pode ser um quadrado, pode ser um triângulo, não importa, tá? Outras vezes ele vai pedir que a gente calcule uma das medidas dessa figura. Só que aí ele precisa dar o valor da área total, tá? Que aí com a área a gente consegue encontrar o lado ali do quadrado. Bacana? Vamos seguindo então? Vamos ver alguns exemplos agora. Olha só. Indique nas expressões abaixo as que são incógnitas ou variáveis. Muito bem, incógnitas ou variáveis. Bom, voltando lá ao exemplo, né, que nós acabamos de ver. A área é igual a L elevado ao quadrado. Tá? Pergunto a vocês, no lugar dessa letra aqui, eu consigo colocar outro valor que não seja, olha só, essa aqui é o nosso quadrado, né? E cada lado do quadrado vale 6 centímetros. Beleza? Então, olha só, o único valor que eu consigo colocar no lugar dessa letra é o 6, não existe outro valor. Então, nesse caso, eu tenho uma incógnita e não uma variável. Por quê? Porque conforme nós vimos, né, na definição ali anterior, a incógnita ela só pode assumir um único valor. Então, vejam que aqui, no lugar dessa letra, eu não consigo colocar outro valor. Eu não tenho outro valor para colocar, eu só tenho 6. Então, com esse valor aqui, 6, eu vou conseguir chegar na área, que nós vimos que deu 36 centímetros quadrados, tá? Então, isso aqui é um exemplo de uma incógnita, tá? Vamos ver o exemplo de uma variável agora? Acompanha comigo. Deixa eu apagar aqui. Olha só. Na letra A, será que a letra A é uma incógnita ou uma variável? Será que eu tenho variável ou será que eu tenho incógnita? Como é que a gente vai fazer para descobrir isso? Veja, vamos supor, eu tenho aqui, ó, x mais y igual a z. Vamos supor agora que o valor de x seja 4 mais... e o valor de y é igual a 1. Quanto vai valer o valor de z, hein, pessoal? Simples, né? O valor de z será igual a 5. Tudo bem? Então, veja. O x, ele vale 4 e o y, ele vale 1. Beleza? Quando o x valer 4 e o y valer 1, o resultado de z será igual a 5. Tudo bem? Mas vamos supor que o x agora vale 1.
E o y vale 4. Quanto vai valer z? Ora, o z ele vai continuar valendo 5. Tá? Eu não alterei o resultado. No entanto, a variável aqui, ó, ela mudou. Antes ela era 4, agora ela é 1. Perceberam? Então, nesse caso, eu tenho aqui uma situação em que eu não tenho incógnitas, eu tenho variáveis, tá? Por quê? Porque esse valor de x aqui, ele tanto pode assumir o valor 4, como ele pode assumir o valor 1. O y, ele tanto pode ser 1, como ele pode ser 4. Perceberam? Em ambos os casos, eu não altero o resultado, continua sendo 5, ó. 4 mais 1 é igual a 5. 1 mais 4 também é igual a 5, tá? Então, essas letras aqui, elas podem assumir outros valores e não um único valor, tá? Então, nesse caso, nós temos uma variável e não uma incógnita. Beleza? Vamos ver outra? Acompanha comigo. Olha a letra B. A letra B agora. Na letra B eu tenho 2x igual a 4. 2x igual a 4. Como é que a gente resolve essa equação, hein, pessoal? Vamos relembrar aqui? 2x igual a 4 é uma equação do primeiro grau. Eu vou deixar o x aqui sozinho no primeiro membro. Vou repetir 4. E esse 2, ó, ele vai dividir o meu 4. Então vai ficar 4 dividido por 2. Olha quanto vai dar o valor de x. X é igual a 2, tá? X é igual a 2. Então, nesse caso aqui, ó, o x, ele é uma incógnita ou ele é uma variável? O que você acha? Ele é uma incógnita, porque não existe outro valor para eu colocar aqui no lugar dele. Tem que ser 2. Porque se eu não colocar esse valor 2 aqui, tá? Eu não vou ter uma equação verdadeira, tá? Qualquer valor que eu colocar no lugar de x não vai dar os mesmos 4. Então tem que ser 2, ok? Por isso que nessa letra B aqui, nós temos uma incógnita. E na letra A nós temos uma variável. Tudo bem? Tranquilo? Olha a letra C. Na letra C, eu tenho o y, ele é uma incógnita ou ele é uma variável? Então, nós já percebemos aqui logo de cara, né, que no caso da C, eu tenho uma incógnita. Por quê? Porque o único valor que cabe no lugar de y é o valor 1. Não é verdade? Olha só. Eu só posso colocar no lugar de y aqui o número 1. Por quê? Porque 1 mais 2 é igual a 3. Se eu colocar, por exemplo, o número 2, 2 mais 2 vai dar 4. Então já deu diferente ali de 3. O 2 ele não serve. O único valor que serve é o número 1. Então, nesse caso, né, nós temos uma incógnita. Ok? Então é só para a gente entender esses conceitos da álgebra, né? Incógnita, variável, quando que nós teremos uma equação verdadeira, quando que não, tá? Para a gente poder seguir com os nossos estudos. Olha essa questão aqui. Um campo de futebol de botão, né, tem seu comprimento expresso por C. Então ele representou aqui como sendo C o comprimento do campo, né, do campinho aí de botão, e sua largura expressa por L, conforme a figura. Então veja, aqui eu tenho a largura, né? E aqui eu tenho o comprimento. Muito bem. Muito bem, muito bem. Vamos ver o que ele quer saber, né? Escolha outros números para C e L, que é o comprimento e a largura. Números quaisquer, inteiros positivos, e calcule a área. O que você percebe? Muito bem. Então vamos supor, tá? Vamos apenas supor que a largura desse campo aqui, vamos colocar aqui a largura como sendo 10 metros, tá?
10 metros não, vamos colocar aqui de acordo com a realidade do enunciado. Ele diz que é um campo, né, de futebol de botão. Então, se é futebol de botão, né, aqueles campinhos que tem de mesa, que a gente joga ali com um botão, tá? Então, vamos colocar aqui 10 centímetros, tá? De largura e o comprimento 20 centímetros, tá? Muito bem, então essas são as dimensões. Vamos ver o que ele quer que a gente faça aqui. Ele quer que a gente determine a área. Muito bem. Se ele quer que a gente determine a área, quanto vale o comprimento? O comprimento vale 20 centímetros, né? E a sua largura, 10 centímetros, ok? Bom, para eu encontrar a área desse retângulo, veja, eu tenho um retângulo, campo de futebol, mesmo sendo de brinquedo, né, de mesa, ele é um retângulo, tá? E essas são as dimensões do meu retângulo. Para eu encontrar a área de um retângulo, eu multiplico o comprimento vezes a largura. Ele até deu aqui para nós, ó, a equação, comprimento vezes a largura, tá? Então, multiplicando 20 vezes 10, nem precisa a gente fazer nenhuma conta, né? É só acrescentar aqui, ó, mais 2 zerinhos. Então, 20 vezes 10 é igual a 200. 200 centímetros quadrados, tá? 200 centímetros quadrados. Tudo bem? Bom, vamos supor agora, né? Ele está querendo que a gente utilize, ó, escolha outros números para C e L, né? Números quaisquer, e calcule a área. Ora, o que vai acontecer se a gente mudar esses valores aqui, né? Veja bem. Vamos supor que a gente coloque aqui agora 8 centímetros e vou colocar aqui 16 centímetros. Vou colocar uma proporção do dobro, tá? Então, nesse caso, como eu alterei os valores, vamos ver o que vai acontecer com a área. Então, o comprimento, 16 centímetros e a largura, 8 centímetros. Ora, você já percebeu que quando a gente altera as dimensões da figura, a gente também altera a sua área. Então, nesse caso aqui, ó, o valor da área será de 128 centímetros quadrados, né? É lógico, eu mexi nas dimensões, só que o que eu quero demonstrar para vocês aqui, ó, é que essas dimensões elas são proporcionais, tá? À medida que eu aumento o valor, seja do comprimento ou da largura, né, eu também aumento a área. Se eu diminuo o valor das dimensões, eu diminuo essa área também, tá certo? Isso é para a gente demonstrar, né, que essas incógnitas elas podem assumir quaisquer, essas incógnitas não, essas variáveis, né, elas podem assumir quaisquer valores dependendo da figura que a gente tiver, tá bom? Um outro exemplo que a gente pode trabalhar também, olha só, vamos supor que eu tenho aqui um quadrado novamente, tem um quadrado, esse quadrado ele tem x mais 3 de lado. Essa é a única informação que eu tenho. O lado do quadrado ele vale x mais 3. Quanto que vale a área desse quadrado? O que você acha? Como é que a gente vai determinar a área desse quadrado? Vamos lá recapitular o que nós já falamos até aqui, tá? A área é igual ao lado elevado ao quadrado. Tudo bem? Então, se eu quero determinar a área de um quadrado, eu vou pegar um dos lados e elevar ao quadrado. Vamos fazer isso? Então, a área vai ser igual
Quanto vale essa incógnita L? Ela vale x mais 3. Então, olha só, x mais 3 elevado ao quadrado. Ok? Eu apenas substituí no lugar da incógnita, coloquei o valor que ele deu, x mais 3. Continuando aqui, x mais 3 elevado ao quadrado, meus amigos, é a mesma coisa que x mais 3 vezes x mais 3. Concorda comigo? Por quê? Porque quando eu tenho 5 elevado ao quadrado, 5 elevado ao quadrado nada mais é que 5 vezes 5. Não é? Eu tenho a base e tenho o expoente. Então, esse expoente aqui, ele indica quantas vezes eu devo multiplicar a minha base. Se o expoente é 2, então eu vou multiplicar a base 2 vezes. 5 vezes 5, ou seja, 25. Esse mesmo princípio nós vamos aplicar aqui no nosso probleminha. Então, eu vou pegar a minha base, que é x mais 3, e vou elevar ao quadrado, ou seja, x mais 3 multiplicado com x mais 3. Ok? Vamos ver quanto é que dá isso aqui? Olha como é que vai ficar. Ó. A área é igual. Eu vou multiplicar x vezes x, que vai dar x ao quadrado, e x vezes 3, que vai dar 3x. Depois eu vou multiplicar 3 vezes x, que vai dar 3x também. E depois eu vou multiplicar esse mesmo 3 com o outro 3 ali. Então, 3 vezes 3, 9. A área é igual a x ao quadrado mais 6x mais 9. Esse é o valor da área desse quadrado. Aí, você deve estar se perguntando, professor, tudo bem, chegamos ali numa expressão, mas qual é o valor, afinal de contas, da área? O valor da área, ele vai depender dessa variável aqui, ó. Aqui nós temos uma variável, essa variável x. Por quê? Porque no lugar desse x, eu posso substituir qualquer valor. Então vamos supor que o meu quadrado tenha, sei lá, 5 centímetros de lado. Então no lugar de x, eu vou colocar 5. Se o meu quadrado tiver 7 centímetros de lado, no lugar de x, eu vou escrever 7. E aí, dependendo do valor do lado desse quadrado, eu vou ter o valor da área também. Então essa daqui é a expressão para você encontrar o valor da área daquele quadrado ali a partir de qualquer valor que for dado de lado para ele, tá bom? Vamos fazer um teste aqui? Acompanha comigo, olha só. Vamos supor que o valor desse quadrado, vamos supor que o lado desse quadrado, melhor dizendo, seja, ao invés, né, de x mais 3, vamos supor que ele tenha 6 centímetros, tá? Olha o que vai acontecer aqui na minha expressão. Então, no lugar de x, eu vou substituir 6. Mais 6 vezes, vou tirar o x e vou colocar 6. Então, área é igual, 6 ao quadrado é igual a 36, mais, aqui eu tenho 36 de novo, né? Mais 9. Viram só? Então, a partir do valor do lado que foi dado ali, no caso 6, né? Eu consigo chegar na área. Então, somando todos esses valores aí, né? Nós vamos chegar, 36 mais 36 mais 9. Vamos chegar aí em 81. 81, tá? 81 pode ser centímetro quadrado, pode ser metro quadrado, não importa, tá? O que importa é que nós temos agora um valor para essa área. E aí, dependendo do valor do lado que a gente colocar para esse quadrado aqui, tá? Nós teremos uma área também diferente, tá?
Bom, pessoal, então vocês viram que o estudo da álgebra, ele envolve, né, essas suposições que eu acabei de fazer aqui. A gente vai supor que o valor de x tenha determinado valor. E aí a gente calcula e vê o que acontece, tá? Porque é dessa forma que a gente trabalha a álgebra, ok? Sempre tendo ali uma variável ou uma incógnita para a gente encontrar os seus valores, tá certo? Espero que tenha ficado claro para vocês. Essa foi a nossa aula de hoje, né? E a gente se encontra aqui numa próxima oportunidade. Até lá!